Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para meditarmos na Palavra de Deus e hoje nós vamos começar um bloco diferente, né? Baseado aí no estudo que estamos fazendo do livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Então hoje o bloco é o bloco Perdão, que vai da tese número 31 até a tese número 35. Então já falamos aqui do primeiro bloco, que foi justificação, da tese 1 à tese 7, o bloco pecado, da tese 8 à tese 12, o bloco fé, da tese 13 a 16, o bloco submissão, da 17 a 23, e o bloco conversão, da 24 a 26, e o bloco arrependimento, da 27 a 30. E hoje então estamos aí iniciando o bloco sobre perdão, como já falei anteriormente, da tese 31 até a tese 35. Então, hoje vamos falar da tese 31. Mas antes de começarmos aqui a meditar na tese número 31, né? Pegue aí a sua Bíblia, seja a Bíblia de papel ou no seu celular, smartphone, seu notebook, computador, iPad, né? Enfim, busque aí a sua Bíblia para nós meditarmos aqui na Palavra de Deus. E antes de começarmos a meditar na Palavra de Deus, vamos orar. Feche os seus olhos aí para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos por tudo. E rogamos agora a orientação do Espírito Santo quando vamos aqui meditar na tua palavra através desse tema tão importante que é a justificação pela fé. Fica conosco, guarda-nos com os teus anjos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler aqui o título da nossa tese 31. A tese 31 tem como título o seguinte: o único pecado conhecido que não pode ser perdoado é aquele de que não nos arrependemos e de que não pedimos perdão. Repetindo, o único pecado conhecido que não pode ser perdoado é aquele de que não nos arrependemos e de que não pedimos perdão. O texto-chave para nós meditarmos aí é 1 São João, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. Então, 1 João aqui, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Ok? O autor do livro que nós estamos comentando, ele conta a história de que um dia, após um culto na igreja, uma garotinha com 9 ou 10 anos de idade puxou ele pelo paletó e disse que desejava falar com ele. Então ele disse que foi para um canto tranquilo na igreja e com lágrimas nos olhos, e trementes, ela conseguiu balbuciar alguma coisa. E ela disse então para ele: eu acho que cometi o pecado imperdoável. Muitos outros têm a mesma preocupação desta garotinha. Há algo assustador no que respeita à expressão pecado imperdoável por si só.
pode levar-nos a imaginar um Deus irado, balançando a cabeça e dizendo: dessa vez você foi longe demais. E cristãos conscienciosos de 90, de 9 a 99, têm se preocupado quanto a terem superado os limites da graça e misericórdia divinas. A mulher apanhada em adultério, que foi levada até Jesus, ela estava certa de ter ido longe demais. A cabeça inclinada, os olhos tristonhos, ela aguardava silenciosamente que as pedras começassem a voar em sua direção. E ela ficou maravilhada ao descobrir que a porta da misericórdia ainda lhe estava aberta. Ela não estava condenada. Deus ainda ofereceu o seu perdão e poder para mudar a sua vida. Vamos ler sobre o pecado imperdoável em São Mateus, capítulo 12, versículo 31. São Mateus 12, 31. Vamos ler aí. Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Mateus 12, 31, que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, Jesus está dizendo aqui: por isso vos declaro que toda blasfêmia e pecado serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A primeira parte do verso, ela é encorajadora, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Mas o que significa pecar contra o Espírito Santo? Simplesmente o seguinte: uma vez que a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, que nós podemos encontrar aqui, vamos ler São João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 e 9, João 16, 8 e 9, que diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu li do versículo 8 até o versículo 11, ok? Então, uma vez que a obra do Espírito Santo é convencer do pecado, e uma vez que todo pecado pode ser perdoado, então o pecado contra o Espírito Santo seria recusar o convencimento do Espírito Santo e recusar-se chegar ao arrependimento quando você ouve a voz do Espírito Santo. O perdão, vamos falar aqui do perdão, já que nós estamos falando no bloco do perdão, O perdão é condicional. O perdão é condicional. O amor de Deus é incondicional. Ele te ama sem reservas, Ele te ama de qualquer jeito. Mas o perdão é condicional. Caso não fosse, então todos no mundo se salvariam, E quais são as condições para o perdão? Primeiro, que confessemos os nossos pecados, É nos dito lá, nós lemos na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, É nos ditos que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Portanto, o pecado imperdoável
seria qualquer pecado que recusemos confessar ou pedir perdão. Alguns acham que hoje a confissão não é importante. Alegam que Deus é um pai amorável, é um pai que insistiria em que seus filhos confessassem suas más ações, né? Então, é isso que as pessoas alegam, que Deus é um pai amorável, ele não vai ficar insistindo para os seus filhos confessarem os seus pecados, o que eles fizeram de mal, não. Dizem que é um pai que perdoa os filhos porque os ama, né? Porque o amor de Deus é incondicional. Mas isto não é o que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que a confissão é importante, como nós acabamos de ler aqui em 1 São João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, né? A fim de obter o perdão, nós precisamos pedir perdão e aceitar o perdão. E aí vai a pergunta, como é que aceitamos? Como aceitamos o perdão de Deus? Como aceitamos o perdão de Deus? A autora americana Ellen White, no livro Caminho para Cristo, na página 51, ela declara o seguinte: se credes na promessa, credes que estais perdoado e purificado. Deus supre o fato. Sois curado exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é, se o credes. Então, às vezes, adotamos a opinião de que a condição para o perdão é que nunca mais pequemos, né? Prometemos a Deus, se o Senhor me perdoar por isto, uma vez mais, né? E então cometemos o mesmo pecado de novo e teremos que ir a Ele para obter o perdão. É isto que frequentemente leva as pessoas a temer haverem cometido o pecado imperdoável. Mas a promessa bíblica é aquela que está em São João 6,37. Vamos ver aqui o que diz São João, essa promessa bíblica no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Vamos lá, 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, a promessa bíblica é: o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Não há data de expiração quanto a isso, como se dá no rolo de filme, né? No cinema, né? Não se encontram dizeres como, por exemplo, válido somente até, né, como a gente encontra aí nas embalagens, né, a validade, a data de validade. Aquele que vai a Cristo é sempre aceito, sempre será aceito. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, se você for a Jesus hoje, pedir-lhe seu perdão, aceitar o seu dom de arrependimento e perdão, será perdoado. Jesus estima que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandades, pecaminosidade e nos jogarmos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar as nossas feridas e nos purificar de toda a impureza. Amém? Então, que nós possamos ter essa consciência de que quando nós estivermos numa situação em que nós acharmos que pecamos, estamos ali, né, tristes, vamos correndo para Jesus, vamos para os seus braços, e é só
rogar a Ele, Senhor, perdoa-me, perdoa-me, ó Pai. E com certeza, como disse aqui no texto de 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Repetindo aqui o título da tese 31, o único pecado conhecido que não pode ser perdoado é aquele de que não nos arrependemos e de que não pedimos perdão. Amém? Então, lembrando mais uma vez a você, que através da palavra de Deus, você encontre o caminho que você deve seguir. Amém? Vamos orar para terminar aqui a nossa meditação. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, graças nós te damos pela oportunidade que aqui tivemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, ó Pai. Continua conosco neste dia. Te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, deixo aqui o meu forte abraço, lembrando, curta aí, deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho das notificações e, se você assim desejar, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.